Quem é aluno antigo percebeu que eu fiz algumas modificações dentro do MAF. Incluí algumas aulas, mudei algumas organizações, tudo isso para deixar muito mais fácil e para vocês entenderem em que fase vocês estão. A primeira fase são as primeiras aulas, e nelas eu vou te ensinar a sair da crise de ansiedade rapidamente. É como se você ainda fosse uma lagarta. Você vê todo mundo voando, vivendo, e você sente que você é o único que ainda não vive seus sonhos. Você vê todo mundo, sabe que tem a possibilidade, mas ainda está preso. Nessa parte, eu preciso que você faça algumas aulas para que depois a gente avance para a parte 2, que é quando você entra num casulo, um momento de autorreflexão, de autoconhecimento. Na primeira fase, o foco, ainda como uma lagarta que acabou de chegar no método, é te ensinar a nunca mais ter crise de ansiedade. Então, você precisa fazer algumas aulas, aplicar algumas técnicas, pôr em prática para que você aprenda a nunca mais ter crise. Quando você perceber que algo estranho está acontecendo, você saia rapidamente da crise de ansiedade. E para isso, eu separei algumas aulas para vocês, tá? Primeiro, vai ser o planner. Deixa eu mostrar para vocês aqui como vai funcionar o planner, tá? O planner, esse aqui, é algo novo que está aí no conteúdo de vocês, você vai ter acesso a isso. Você primeiro vai fazer uma autoavaliação inicial. Você vai me dizer quais desses sintomas você mais sente, você vai marcar com um X. Exemplo, preocupação excessiva com eventos futuros, mesmo que sejam improváveis. Você vai colocar 1 para, às vezes, 0, se você quiser, for raramente, 2, se isso acontece com muita frequência, ou 3, se isso acontece com muita frequência. Tendência a ficar facilmente irritado ou tenso. É 0, nunca, 1, às vezes, 2, com frequência, ou 3, com frequência. Você vai marcar com um X. Eu convido vocês a imprimir esse material para vocês fazerem um diário de 7 dias, para vocês começarem a pegar mais gatilhos sobre o que te gera ansiedade, tá? E aí, você vai repetir esse teste todo até o final. E quando chegar aqui no final, você vai fazer uma soma total. Você vai ver as suas marcações e vai contar para ver a sua soma. Vai vir aqui na data, se for data de hoje, e vai colocar a sua pontuação. Depois de alguns dias, você vai voltar aqui, vai fazer esse teste de novo e vai colocar a sua nota, a data e a nota. Para quê? Você acompanhar o seu progresso. E conforme você avança no MAF, você vai perceber que você vai ficar muitos dias sem sintomas físicos, vai demorar muito a ter uma crise de ansiedade, depois você vai eliminar a crise de ansiedade e você vai sentir mais bem-estar. Então, aqui é para acompanhar o seu progresso e você reparar as suas melhorias, porque um cérebro ansioso tem uma tendência a focar na crise, a focar no desconforto e a lembrar memórias não tão boas. E tem uma dificuldade de lembrar momentos bons, de lembrar momentos de evolução, de entender que sim, se evoluiu, sim, está dando certo para você. Então, é algo novo que eu estou trazendo aqui para os novos alunos e para os antigos alunos também, para ter esse automonitoramento, para entender que sim, você teve melhoras e parabéns pelo seu progresso. Então, vocês vão fazer essa autoavaliação para mim. Tá vendo? Aqui tem vários, você pode monitorar durante o mês todo, se você quiser, para você ter esse acompanhamento seu. Depois disso, você vai imaginar, se olhar para dentro e pensar, numa escala de 0 a 10, como está meu nível de ansiedade hoje? 10, muito ansioso, 5, neutro, e 0, muito bem. Você vai dar um número. Colocando o número aqui, você vai escrever como você está se sentindo hoje. Escreva. Como a sua ansiedade impacta a sua vida hoje? Escreva. Como é que você sente isso? Impacta no trabalho, nos relacionamentos? Impacta na sua saúde física? Quais são os aspectos que mais impactam a sua vida? Escreva. 3. Você conseguiu identificar os gatilhos mais frequentes da sua ansiedade? Hoje você já tem clareza dos seus gatilhos? Escreva. Quais técnicas você usou para controlar a ansiedade? As últimas vezes que você controlou a ansiedade, como é que foi?
O que mais deseja alcançar no final dessa jornada? Não coloca só que você só quer se livrar dos sintomas, que isso é muito pouco. Você entrou no método MAF e esse método é para transformar a sua vida. Coloque seus desejos, as coisas que você quer viver, porque eu te desafio a ir junto comigo e a conquistar esses sonhos, viu? E aí você vai fazer esse primeiro panorama. Depois, você vai fazer um checklist da sua colaboração. Lembra? Eu estou dando aqui as melhores técnicas e ferramentas para você, mas eu não consigo ir aí no seu dia e fazer as ações por você. Eu te ensino o caminho, eu te mostro as técnicas, mas eu preciso que você pratique, que você tenha constância, faça de maneira repetida, precisa de repetição, precisa de constância, para que os resultados apareçam na sua vida. E eu não consigo fazer ações por você. Eu te mostro quais ações precisam ser feitas, mas eu não consigo ir aí na sua casa, seja lá de qual for a sua cidade, perto ou longe da minha casa, fazer por você. Então, aqui eu coloquei um checklist básico das coisas que você precisa fazer, que você sabe que vão melhorar o seu controle da ansiedade. Você vai fazer um checklist das coisas que você fez, porque no final de 7 dias você vai ter um planejamento, não, um arsenal de informações sobre como que você lidou nesses dias, o que te ajudou, o que não te ajudou. Então, você vai marcar com um X aquilo que você fez. Depois disso, você ainda no mesmo dia, você vai colocar as tarefas do seu dia. Mais para frente, você vai perceber que a gestão do tempo, sem gestão do tempo, a ansiedade domina. Então, para você aprender a gerir o seu tempo, para você aprender a gerir a sua ansiedade, você precisa ter gestão de tempo. Aqui não é a gestão de tempo em si, porque eu preciso de uma aula para te ensinar, então mais para frente você vai aprender. Mas aqui eu gostaria que você já escrevesse as tarefas do seu dia, para monitorar se teve alguma tarefa que te gerou gatilho, que te gerou ansiedade. Você vai colocar aqui na data o dia, o clima, para ver se tem interferência no clima, na sua ansiedade. Mais uma vez, você vai colocar como você está se sentindo. E mais uma reflexão: o que será que aconteceu que me fez ficar assim? Você vai começar a ter mais autoconhecimento, mais clareza sobre o que você pensa, sobre o que você sente e como você se comporta. Além disso, eu já coloquei aqui coisas que você agradece. Eu comecei a responder por você, por respirar, por falar, por ouvir, por enxergar, e você vai continuar. Pelo que você agradece hoje? Faça, porque mais para frente você vai entender o poder da gratidão. E quando chegar lá, você já vai estar bem melhor, já vai estar afiado para fazer as outras técnicas para aumentar a sua felicidade. E você vai colocar 3 bênçãos. O que aconteceu de bênção hoje no seu dia? Você ganhou um elogio? Você ganhou um presente? Você deu uma risada muito boa com a piada que te contaram? Você olhou para sua família e falou: Nossa, que bênção ter essa pessoa na minha vida? Que bênção ter conseguido esse trabalho? Que bênção ter recebido o meu salário? Escreva. Combinado? Depois, esse aqui é para dias, principalmente, que você está se sentindo angustiado, mas eu te convido a escrever também em dias felizes, para sua mente não aprender que só escreve em dias ruins. A escrita, ela é terapêutica, é uma forma que você tem de apalpar os seus pensamentos, porque pensamento a gente não pega, mas quando a gente escreve como a gente está se sentindo, é uma forma de ter clareza daquilo que está acontecendo com a gente. Então, escreve. Como estou me sentindo hoje? Nem que você comece assim. Eu não sei direito como eu estou me sentindo, porém, acho que pode ser isso, isso e isso. E solta a caneta, porque você vai se surpreender no final com as coisas que você está sentindo e pensando. Feito isso, você vai para as reflexões iniciais. Você vai olhar para o seu dia e vai analisar o que faltou da minha parte fazer. Lembra do checklist lá em cima, das suas ações necessárias? O que faltou da sua parte fazer? O que eu aprendi nessa semana sobre ansiedade? Quais as técnicas funcionaram melhor para mim? E você vai escrever para aumentar o seu autoconhecimento. Feito isso, acabou essa análise do dia 1. O dia 1 é o mais demorado, tá? Porque é uma autorreflexão. No dia 2 vai ficar um pouco mais rápido, a gente vai fazer isso no mínimo por 7 dias. Você vai ver que tem 7 folhas aqui, mas depois, se você quiser replicar por mais 7 dias, você que sabe. Mas pelo menos 7 dias para aumentar o seu nível de clareza e autoconhecimento sobre você. E aí, no dia 2, a mesma coisa. Em que escala de 0 a 10, como você está se sentindo, se você fez a sua parte,
Sem a sua parte, eu não consigo fazer milagres, eu preciso que você faça a sua parte. O diário das emoções, mais uma vez, está aqui o diário das emoções para você escrever, e como você está se sentindo. Vão ser 7 dias assim, de autoconhecimento. No último dia, tem uma reflexão maior, porque você vai pegar todos os dias e você vai se analisar, tá? Tá vendo, ó? No último dia, você vai se aumentar a sua reflexão. O que mais faltou você fazer? O que você aprendeu sobre a ansiedade? No início, você fez um primeiro dia e você vai fazer esse no 7º dia, para você ver a sua evolução. O que você fez, o que você aprendeu, quais técnicas funcionaram melhor para você, o que precisa melhorar. Enfim, você vai fazer essa auto-reflexão. Essa é a última frase, última parte. E não esqueça dessa frase: eu posso, eu consigo. Então, vocês vão ter acesso a essas técnicas, tá? Eu vou voltar a compartilhar aqui. Essa é a parte 1. Assim que você chegar no método MAF, você já vai fazer. Quem já é aluno, eu vou postar agora para você já fazer a sua parte. Feita a fase 1, a gente vai entender que na primeira fase, vocês vão sair da crise de ansiedade. O que é importante você aprender aqui? Eu te ensinei nas aulas acima como sair rápido da ansiedade, técnicas resumidas. Só que, se você não sabe que a ansiedade é uma emoção, você não sabe a diferença da ansiedade para o transtorno de ansiedade, se você ainda não sabe aceitar as emoções e o benefício e o quanto é inteligente você aceitar as emoções, a técnica não vai fazer tanto sentido. Então, é importante usar as técnicas e depois é importante você seguir no método para que você entenda o porquê das técnicas. E depois você vai aprendendo novas técnicas, tá? O curso não tem só essas técnicas, tem milhares de técnicas, milhares de ferramentas. Só que, para começar, é importante essas iniciais, até as outras você ir avançando para aprender. Você não pode sair da primeira fase se você ainda não medita, se você ainda não respira todos os dias, se você ainda não assistiu às aulas principais, principalmente da parte básica da psicoeducação, do que é ansiedade, como aparece, se você ainda não aprendeu as técnicas SOS, os enfrentamentos e o arsenal de técnicas e frequências. Essa parte está organizada nesse foco aqui. Alguns, eu já vou mostrar aqui a outra tela para vocês, porque eu já organizei, e aí você vai ver como vai estar. Em primeiro lugar, sempre vai estar aí o acompanhamento terapêutico, que vocês têm direito durante 2 meses, toda terça, meio-dia. Se acontecer alguma coisa, eu sempre aviso antes, mas quando não é feriado, não tem nada do tipo, a gente se encontra meio-dia no horário de almoço, onde as pessoas conseguem esse intervalo para estar nesse encontro. E aí, nessa parte aqui, seja muito bem-vindos, quem sou eu? Aqui já tem as meditações que é para fazer todos os dias. E aí, tá vendo? Ó, começa a primeira fase. A primeira fase vai acabar, vai até a parte 7, com eliminando crenças. Tudo isso é importante você fazer para você sair da fase 1. Adianta eu assistir essas aulas de qualquer forma, de maneira acelerada, sem que o conteúdo entre na minha cabeça? Não, você está perdendo tempo. Você precisa realmente entender sobre essas coisas. Ao ponto de ter que dar uma aula, não necessariamente, se você não quiser. Mas é importante você compreender, por exemplo, que a ansiedade é uma emoção. E você entender o que é uma emoção. Para você saber que é totalmente inofensivo. Senão, a técnica que eu ensinei em cima, se você não compreendeu isso, não vai fazer sentido quando você fala a ansiedade é inofensiva. Você não vai acreditar que é inofensivo porque você não entendeu a psicoeducação da ansiedade, tá? Então, essas aqui é a parte 1, para a gente sair dessa fase da lagarta. Tá vendo que na fase 2, logo depois de aqui eliminando crenças, a gente entra na parte 2. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Ó, fase 2 aqui, ó. Então, daqui até aqui é a fase 1, que é para sair das crises de ansiedade. Depois, a gente entra na fase 2, que é um momento para nunca mais ter crise. Aprender a nunca mais ter crise. Mas tem que ter passado da fase 1.
Nenhuma lagarta, voltando, né, para a nossa metáfora da borboleta, nenhuma lagarta vai conseguir virar borboleta se ela não aprender a olhar para dentro, se ela não aprender a viver tudo isso. Então, essa aqui é a primeira parte, tá? Então, faça as aulas com calma, sem pressa. O mais importante é vocês entenderem que agora vocês estão diante do tratamento correto. Eu já te dei ali técnicas de respiração para sair rapidamente da crise. Eu já te dei as meditações para você fazer todo dia. Calma agora. Com a meditação, a respiração e a técnica que eu ensinei para sair rapidamente da crise, conforme você vai treinando, principalmente se você seguir todas as dicas da aula. A aula é rapidinha, coloca a aula no 1.1, assiste de novo, escreva tudo que eu falei, porque se você fizer tudo que eu falei na aula de sair rápido da técnica, da crise, você vai aprender a sair de maneira bem fácil, tá? Feito isso, você já consegue ir assistindo as outras aulas, para você sair da fase 1 das crises de ansiedade. O segredo está na repetição e na constância. Não adianta fazer uma vez e nunca mais fazer. Nessa fase que você está, é importante, sim, 10 minutos. Apenas 10 minutos de meditação. Apenas. É importante, sim, 3 vezes no dia, o seu celular despertar para te lembrar de respirar. É importante. Quanto mais você repetir, quanto mais constâncias, mais benefícios você vai ter. E vai ficar mais fácil em momentos desafiadores. Na fase 2, o que é importante? Você entra dentro do casulo, você começa a olhar para dentro, você começa a ter autoconhecimento, você começa a entender quem é você, quais são as suas questões, a cuidar de você, a cuidar do seu corpo, a cuidar da mente, a cuidar do espírito. Você vai entender essa tríade de corpo, mente e espírito. Você vai ver que eu vou falar sobre alimentação saudável, aqui já é importante você ter conseguido diminuir o açúcar, os embutidos, o café para algumas pessoas que têm mais resistência, não, tem mais alteração com o café, diminuir as frituras. É importante aqui você já ter o seu tempo organizado, aprender a implantar e a manter esses novos hábitos de alimentação, de atividade física, de estar aqui estudando. A gente vai aumentar a sua felicidade com as técnicas do desafio de aumentar a felicidade dentro do MAF, e você vai aprender aqui sobre lapsos e recaídas. Então, aqui são essas aulas aqui as principais, tá? Importância de gerir o tempo, como se forma um hábito e como alterá-lo, desafio semanal aumentando a sua felicidade e aprender sobre lapso e recaída. Voltando aqui para o Nutror, eu vou mostrar para vocês dentro da plataforma de vocês como fica. Então, daqui até aqui é a fase 1. Ops! Até aqui é a fase 1, tá? E a gente vai entrar agora na fase 2. A fase 2 está aqui, ó. Começa daqui até aqui, tá vendo? Ó, aí gerir o tempo, como se forma um hábito, desafio semanal, lápis e recaída. Depois disso, a gente entra na fase 3, que a gente começa a voltar para a normalidade. Aí, essa fase aqui, ó, é menorzinha, mas ela é mais densa, tá? Na fase 3, vai ser daqui, ó, voltando à normalidade, até aqui. Só que não adianta, por exemplo, agora você querer já parar de se preocupar menos, sendo que você nem sabe como é que funciona seu cérebro. Se você nem sabe a diferença de ansiedade, preocupação e medo, você não vai entender nada. Aqui é uma fase mais avançada, entende? Você precisa passar pelo início para chegar nessa terceira parte. Não adianta você estar hoje no primeiro degrau e querer colocar o pé no quarto, no quinto, no 10º degrau. Você vai cair. Então, siga o passo a passo, tá? E por último, vem o quarto aqui, quarta fase, tá vendo que eu coloquei assim para facilitar? Quarta fase, terceira fase. Na quarta fase, vai vir até aqui, ó. A gente vai começar a realizar os seus sonhos. Não adianta eu focar em realizar os seus sonhos, por exemplo. Ah, não, Michelle, eu quero só realizações. Mas como que você vai começar a realizar sonhos se você está tendo crise de ansiedade? Não tem como. A primeira coisa diferente que você fizer, a crise vai vir. Você vai saber lidar? Então, confia em mim. Segue o passo a passo, tá? Vou voltar agora para o meu slide. São essas aulas aqui. E
Depois a gente vai para a fase 3, quando você está saindo do casulo de borboleta. Vocês sabiam que se você tiver ver um casulo e você vê uma borboleta saindo e você ajudar a borboleta, você mata a borboleta? É importante que ela passe pela fase do casulo, dessa auto-reflexão, desse momento mais dela com ela mesma, de cuidar de você. Um ansioso tem uma tendência a cuidar da filha, do filho, do marido, do namorado, da esposa, do trabalho, da vida, das pessoas, ajuda todo mundo. Só que esquece de si mesmo. Então, esse momento, por exemplo, na fase 2, é um momento de cuidar da saúde física, de cuidar da saúde mental, de cuidar da sua parte espiritual. Não estou falando de religião, espiritual, da sua consciência, enfim, tudo isso a gente vai trabalhar aqui dentro do MAF. É um momento de autorreflexão, para depois você começar a sair sozinho do casulo e voltando à normalidade. Aqui a gente entra numa outra fase. E vocês vão reparar que existem pensamentos que você vai usar as técnicas iniciais e vai passar. Existem pensamentos que são mais profundos, são mais enraizados, é o que a gente chama de crenças. E para isso a gente tem técnica, tá? Primeiro a gente elimina os pensamentos com as técnicas mais básicas e depois a gente vai avançar. Então, não adianta você chegar aqui de pensamento persistente, você não vai entender nada, você vai pular a fase. É como se você já quisesse aprender um cálculo avançado de matemática, se você não sabe fazer o 2 mais 2, nem o 2 menos 2. Precisa aprender as fórmulas básicas primeiro, para depois você avançar no conceito, tá? No conteúdo. Então, aqui você vai aprender a como se preocupar menos e o grau da preocupação correta, como fazer isso. Você vai entender sobre as armadilhas do pensamento, já vai começar a trabalhar, se relacionar, ganhar dinheiro, ir a eventos, fazer o que tem vontade e viver. Aqui a gente começa a voltar para a normalidade. Depois, a gente vai para a fase 4, que é quando você já sai do casulo e você começa a voar, viver, a realizar os seus sonhos, tá? Só que para realizar os seus sonhos, primeira coisa, você tem que entender o que você verdadeiramente você quer. Muitos de nós, a gente passa a vida achando que o que a gente quer, na verdade, é o nosso sonho. Só que quando a gente para analisar, a gente tem esse momento de auto-reflexão, de autoconhecimento, muitos dos nossos sonhos não são nossos. Já parou para pensar isso? Talvez muitos dos sonhos que você acha que são seus, nem seus são. Às vezes foi herdado dos seus pais, de algum colega, de algum amigo, que te falaram que era bom, mas no fundo nem é o que você quer, sabe? Então aqui você vai entender. Primeiro, entender o que você realmente quer, para depois você entender como ir atrás do que você realmente quer, sem a ansiedade te dominar e te paralisar de novo. E aí você vai aprender sobre habilidades mentais, você vai pôr em prática essas habilidades mentais, autorresponsabilidade, atingindo seus objetivos, seus sonhos, e depois vem a lei do sucesso, para você entender o que você nasceu, qual é o seu propósito, qual é o seu dom. Adianta, por exemplo, você entender sobre leis de sucesso agora, sendo que você ainda está tendo crise? Sendo que você não está conseguindo trabalhar normalmente? Não adianta. Primeiro a gente arruma o que está causando mais estresse, a gente apaga o fogo, depois a gente vai restaurando as outras coisas. Não adianta restaurar enquanto o fogo está pegando. Primeiro tem que abafar o fogo, tem que acabar com o fogo. Aí depois você restaura, você arruma, você limpa, você organiza, que é essa quarta parte. Aí a gente vai aprofundar nessas questões aqui que eu te falei, e eu deixei alguns bônus ainda para vocês, tá? Vídeo de como funciona o cérebro, e-book de ansiedade, e-book de outras informações, para vocês aprenderem ainda mais. Beleza? Então é isso, pessoal. Então eu só quero mostrar mais uma vez essa última parte aqui para vocês, que é o MAF em 4 etapas. É bem importante que vocês entendam em qual etapa vocês estão e vocês sigam o passo a passo. Esse aqui são os 4 passos do MAF, tá? Quem chega, chega aqui, como sair da crise. Depois a gente passa como nunca mais ter as crises. E a gente precisa de um estilo de vida saudável, por isso que tem a parte de hábito aqui. Vocês vão ver que não adianta você cuidar da saúde mental se você continua comendo muita besteira, se entope de açúcar, se entope de álcool, se entope de café de maneira excessiva, se entope de videogame, se entope de outras fugas que não geram valor e não trazem felicidade para a sua vida, pelo contrário. Né? Não adianta que você tentar avançar se você ainda não tem gestão de tempo. Então, você precisa ter um estilo de vida saudável, aprender a dormir direito, aprender a organizar o tempo,
o que realmente é importante para você. Então, nessa fase é a fase inicial. Depois a gente começa a ir voltando para a normalidade, que é a fase da saída do casulo, até que venha a parte do voo da borboleta, que se é livre. Né? Esses dias eu recebi um feedback de uma aluna que ela tinha 48 anos e ela entrou na faculdade, que era um sonho de menina que a ansiedade tinha roubado, e ela começou a estudar. Inclusive, tem depoimento dela lá no meu Instagram, pois se vocês não conhecem ainda nos encontros terapêuticos, depois vocês vão lá dar uma olhada, que é muito interessante isso, de você realizar um sonho apagado pela ansiedade. Então, essa aqui são as 4 fases do MAF. Não tenha pressa, vá devagar. Eu sei que você já sofreu muito com ansiedade, eu sei que você já tentou muitos métodos, mas agora você está diante de um método correto. Então, vá devagar, tá? O mais importante do que passar para a aula da fase 2 é você entender como sair da crise. Antes de passar para a parte 3, de voltar à normalidade, você precisa deixar reinar, deixar virar um hábito, hábitos bons e eliminar hábitos ruins. Mesma coisa voltar para a normalidade, você precisa entender a lidar com tudo que você pensa, com crenças mais aprofundadas, para ir a gente tirando todos os seus sonhos do papel. Combinado? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima aula.